Todo jardineiro, todo mundo que planta deveria saber sobre isso, só que poucas pessoas ensinam. Então hoje eu vou te mostrar como fazer para suas plantas ressecarem menos quando tá aquele calor forte do meio-dia que elas murcham. Vou te mostrar como fazer para isso não acontecer, como fazer para virem menos pragas e doenças, para a terra ficar menos dura e ainda para nascerem menos insos, sabe, as plantas invasoras, os matinhos que crescem. Vou te mostrar como fazer para evitar isso tudo. Com um único truque você vai descobrir como fazer para suas plantas serem mais felizes, produzirem mais e você colher muito mais comida aí na sua casa. O nome desse truque milagroso não tem nada de milagre, na verdade. É simplesmente a cobertura sobre a terra. É o que a gente usa para proteger a terra do sol forte que resseca a terra. Você já viu uma terra bem rachada? Isso acontece porque ela está exposta ao sol, dia e noite, tomando sol e chuva na cabeça. O sol resseca a terra, faz ela perder a umidade para o ar e isso faz as plantas murcharem muito mais fácil. Faz você precisar irrigar muito mais vezes. Sabe por quê? Porque você simplesmente não colocou uma cobertura sobre a terra. Nesse vaso aqui, que é um tomateiro, a terra está exposta nesse momento. Mas a gente pode usar materiais como, por exemplo, casca de pinos. Isso aqui é casca de arroz carbonizada, é um material um pouco mais fino, né, com pedacinhos menores. Ou ainda você pode usar chips de coco para plantas que gostam de muita umidade. Você pode usar todo esse material assim, colocando por cima da terra. É bem simples de fazer. Você simplesmente cobre a terra do seu canteiro dessa maneira aqui, uma camada grossinha, né? Deixa um espaço de pelo menos uns 3 centímetros para colocar essa matéria, seja no canteiro ou seja no vaso, e deixa essa terra coberta 100% do tempo. Não tem por que deixar essa terra aqui exposta ao sol e à chuva. Então essa terra aqui acaba virando um bloco de terra dura e compactada, simplesmente porque a água cai diretamente sobre a terra e vai preenchendo os poros que existem na terra e ela fica dura. Entendeu? Então por isso que é importante, tanto para o sol, a gente protege do sol tipo um chapéu, e a gente também protege da chuva intensa que leva a terra embora, que faz as sementes se perderem, que faz as mudinhas se desenterrarem. Quando chove muito forte, você deve ter reparado que isso acontece. A terra vai embora, porque ela não tem proteção. Quando a gente protege desse jeito aqui, usando material vegetal, seja o que você tiver aí mais abundante, pode ser no seu quintal folha seca, pode ser grama cortada, cobre a sua terra. Te mostrei 2 vantagens, mas tem mais algumas. Como por exemplo, quando tem esse material aqui, as pragas e doenças não atacam tanto a nossa planta. Diminui a quantidade de pragas e doenças, porque elas ficam mais retidas nesse material aqui. Elas não se espalham tanto pela planta, é como se fosse uma isca de certa maneira. Então a gente também protege um pouquinho mais a nossa planta contra pragas e doenças. E ainda ela fica abafada, protegida de, por exemplo, plantas espontâneas crescerem. Se a terra está com uma camada grossa, faz ficar escuro embaixo dessa terra, não tem luz suficiente para as outras plantas crescerem. Então aqui o sol, essa parte aqui recebe, mas essa parte aqui de baixo não, porque vai ter essa camada grossa de matéria vegetal que vai fazer a terra não ficar exposta ao sol. Aí as plantinhas não crescem, porque elas ficam sufocadas de certa maneira embaixo dessa camada vegetal. E usando uma camada generosa de matéria orgânica, pelo menos 3 a 10 centímetros, você vai fazer com que os insos, as plantas espontâneas, o nome que você quiser dar para essas plantinhas, cresçam junto com as outras plantas do seu vaso. Ou ainda no seu canteiro, que é muito comum de acontecer quando a terra fica, a gente planta, né? Ela fica exposta ao sol e poucos dias depois já começam a nascer plantinhas junto com o que a gente plantou. E às vezes até maior do que aquilo que a gente plantou, porque vai crescendo mais rápido, né? Então, para evitar isso, use cobertura sobre a terra. As suas plantas vão amar, vão ficar muito mais felizes, vão murchar muito menos. Você vai precisar irrigar menos, vai ter que capinar menos. Enfim, só tem benefício. Tem algumas plantas que não gostam, são aquelas como os cactos e as suculentas
e as orquídeas. São outros tipos de flor, outros tipos de planta. Então essas aí a gente não coloca. Mas as plantas de horta em geral, alface, beterraba, cebola, berinjela, todas essas gostam de ter a sua terra protegida por uma camada de matéria vegetal, de matéria orgânica, também chamada de mulch internacionalmente. Eu gosto de chamar de cobertura sobre a terra. Então eu espero que esse vídeo tenha te convencido de que é preciso cobrir a sua terra, de que só traz benefícios para suas plantas. E se você ainda não está fazendo, começa a fazer e depois me conta os resultados. Os meus alunos da Escola das Plantas falaram que as plantas deles triplicaram de tamanho simplesmente por usar essa cobertura.